todo mundo. Obrigado aí para quem já chegou. Espero que seja muito proveito para todos. E antes de apresentar a palestrante, vou passar algumas instruções que vai ser importante para todo mundo aí. Quem puder já ligando a câmera, pelo menos nesse primeiro momento de apresentação, e ficar falando com a tela preta. E, e aí durante a apresentação, durante a palestra, todo mundo aí fecha o áudio, por favor. E aí, mas no final a gente abre para todo mundo conseguir abrir o áudio e fazer perguntas, conversar um pouquinho. E também é importante falar que a gente vai entregar o certificado para quem ficar aí até o final. Aí o certificado vai ser entregue na primeira semana de agosto. E também quem puder ir postar para divulgar um pouco o evento e colocar a hashtag Facubar, vai ser bom para divulgar um pouco a apresentação aí. E vou esperar mais um pouquinho aí, pessoal, chegando. Beleza? Mais uns 10 minutinhos. Se você mudar uma, duas vezes, né? Tá dentro do teu budget ali, financeiro. Você tem de alteração. Eu não vejo problema, é meu escritório, tá? Então, se vocês queiram no escritório de vocês, fazer de uma outra forma. Eu falei, no meu escritório, eu vou querer cobrar a primeira visita, no meu escritório, eu faço o primeiro projeto.
Bom, vou começar apresentando aqui já a Lene. Eu chamo de Lene porque ela é minha prima, mas o nome dela é Juliane Oliveira Fletcher. E engenheira de compra sênior numa das principais empresas de fabricação de componentes eletrônicos do Reino Unido. Eu não arrisco nem falar o nome porque meu inglês é péssimo, mas aí ela vai falar melhor disso. E aí ela vai falar um pouco como é atuar na área de gerenciamento de materiais nessa empresa e contar um pouco da história dela, que é bem interessante, falar um pouco da experiência internacional. E é isso, eu peço para todos desligarem o áudio aí mais uma vez e vamos aí com a Lene. Bom, gente, primeiramente, boa noite, né? Como o Marco já falou, meu nome é Jurlene. Eu sou formada em Engenharia de Produção pela ETEP, eu me formei em 2016. A minha primeira experiência profissional foi na área de compras e desde então eu não parei. Eu fiz 2 anos de estágio na Sany, que é uma empresa que fabrica escavadora, guindastes. Ela não existe mais, ela acho que ela fechou as portas há um tempo atrás. Logo depois, aí eu fui promovida, fui efetivada assistente de compras. Fui assistente de compras por mais ou menos uns 6 meses, 7 meses. E depois eu atuei numa empresa chamada JR Engenharia, que é uma empresa que ela presta serviços de manutenção de maquinário para Pilkington, Eaton, LG e entre outras empresas menores. E lá eu entrei direto como compradora. Eu acho que eu já tinha bastante experiência no meu estágio como assistente de compras, e aí eu fui contratada direto como compradora júnior. Eu fiquei lá por volta de 6, 8 meses, e logo depois eu decidi se mudar para a Escócia com meu marido. Fiquei para Edimburgo. Vai fazer 2 anos e meio que eu moro aqui. E assim que eu cheguei aqui, eu também direto já apliquei para a área de compras, porque na área que eu já tinha experiência, e foi bem tranquilo arrumar emprego. Eu fui selecionada para umas 3 vagas, e aí eu escolhi essa empresa que eu atuo hoje. Marcos, a gente está compartilhando a tela? Não? Tá possível? Marcos? Tá autorizado, pode compartilhar. Tá autorizada? Tá, Uhum. ok. Só pra... Se você quiser, eu okay. compartilho também, senão... Eu tô compartilhando aqui. Beleza. Vocês estão vendo? Só ligar o vídeo aí, todo mundo também, por favor. Não foi ainda? Não foi? Foi? Não. Deixa eu ver aqui como que vai. Aí tem um share screen aí, verdinho. Achei. Foi? Peraí, eu compartilho aqui pra você. Foi. Aí, agora foi. Então, o nome da minha empresa chama ZOT Engineering. Não me pergunte o que ZOT significa, ninguém sabe. Já tenho 2 anos e meio na empresa, ninguém sabe o que a palavra ZOT em si significa. O que a gente faz? A gente faz as plaquinhas verdes, que tem em praticamente todos os equipamentos eletrônicos que você conhece na vida. Então, se você abrir um celular, por exemplo, e tirar, você vai ver essa placa verde no fundo. Se você abrir uma TV, um computador, você vai ver essa placa eletrônica dentro do equipamento eletrônico, tá? Então, a minha empresa ela é dividida em 3 divisões. A gente tem a primeira divisão, que é a parte que fabrica a placa verde em si. A gente tem a divisão, que é a divisão que eu atuo, que é a divisão de montagem. Então, a gente pega esses componentes, né, os componentes eletrônicos, e coloca eles nas placas em si. E a gente tem a divisão, o sheet metal, que faz a parte de metal, que é as caixas de metais, não onde vão as placas. Okay? Então, a gente tem bastante aplicação. A aplicação dessas placas é bem ampla. Vai desde equipamentos bem pequenininhos, por exemplo, essa caneta que eu coloquei aí na imagem, é uma caneta que ela é capaz de escanear células cancerígenas no corpo. Então, ela é bem pequenininha mesmo, e a placa que vai nela é bem pequenininha, tá? E até equipamentos bem grandes, como esse que eu coloquei aí, que é um equipamento que faz análise de amostras de pesquisas. E é bem amplo, como eu disse, a gente atua desde aplicação para reciclagem, a gente faz equipamentos militares, equipamentos aeronáuticos, equipamentos médicos. Durante a quarentena inteira, a gente teve bastante demanda para a aplicação dos respiradores.
A gente vendeu respiradores praticamente para o mundo inteiro. O nosso principal cliente foi os Estados Unidos, não me orgulho, mas a gente vendeu bastante também por aqui, para o nosso sistema de saúde. Assim como o SUS, a gente tem no Brasil, a gente tem um sistema de saúde aqui também no Reino Unido, que chama NHS, tá? É um pouquinho melhor que o SUS. Mentira, é bem melhor que o SUS. Mas a gente vendeu bastante, foi um dos nossos principais clientes durante essa quarentena, e a gente fabricou no total, acho que cerca de mais 100 mil respiradores. Então, foi bastante demanda. A gente não fabricou os respiradores em si, desculpa. A gente fabricou as placas que vão nos respiradores, tá? Então, a gente faz a montagem das placas, coloca os equipamentos, coloca ela dentro da caixa de metal e vende ela para o cliente que vai fazer a montagem final do produto. E esse cliente vende para o consumidor final em si. Então, é isso. A minha função na empresa é ser... Como que passa? A minha função na empresa, eu cuido de toda a parte de gerenciamento de materiais da empresa. O meu título é engenheira de compras, mas eu faço muito mais que compras. Hoje eu cuido de 3 pessoas na parte administrativa, então a gente tem um assistente de compras, a gente tem 2 compradores e tem a parte do almoxarifado também, que eu faço o controle deles. Qual que é a minha função em si? Então, a minha função é, desde que a gente recebeu o pedido, a gente fez a venda do material, do produto final, é certificar que todos os materiais necessários para fabricar o produto final estejam na empresa na data certa, tá? Então, se parar a produção por culpa de material, a culpa é minha. Se um material que eu comprei não é um material adequado, a culpa é minha. Se aconteceu alguma coisa referente ao material, o fornecedor não seguiu os requisitos que era necessário, ou não seguiu as regulações, a culpa também é minha, tá? A minha de todo o pessoal que trabalha comigo em si. Como que funciona? Hoje a gente tem o MRP, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas o MRP, ele revolucionou muito, né, a forma que a gente... Toda a parte de planejamento de materiais, toda a parte de supply chain, porque ele faz todo o trabalho que a gente não precisa fazer. Então, tudo aquilo que a gente aprende na faculdade, todas as fórmulas de como calcular estoque, como calcular custo de material, como fazer a parte de planejamento de material, tudo isso a gente não precisa se preocupar, porque o MRP faz. A gente só precisa se preocupar em como a gente alimenta as informações do MRP, porque isso é o nosso trabalho, tá? Então, eu recebi lá o pedido de compra de um material X, de uma placa X, e aí eu vou olhar o boom do material, né? O boom do material é o que eu preciso para fazer aquele material. Então, vamos supor que eu vou fabricar um celular. O que eu preciso? Eu preciso comprar a tela, preciso comprar a parte plástica, preciso comprar os equipamentos que vai dentro. Então, o boom do material é tudo que eu preciso para fabricar esse material em si. Aí eu recebo o boom do material. Isso é colocado dentro do nosso sistema do MRP automaticamente e o MRP já me fala automaticamente, olha, você tem que comprar esse material em uma data X, para estar aqui em uma data Y, em uma quantidade X. Então, ele já fala exatamente o que eu tenho que fazer, quando que eu tenho que fazer e como eu tenho que fazer. Então, essa é a parte mais fácil, porque eu não preciso me preocupar em calcular, em chegar em números corretos, só tenho que me garantir que tudo é feito da forma correta. Então, eu recebi a cotação, eu sei o que eu tenho que comprar, recebi o pedido do meu fornecedor, do meu cliente, sei o que eu tenho que comprar. A maioria das vezes eu já tenho a cotação pronta, porque antes de fechar o pedido com o meu cliente, a cotação de produtos do ponto material já foi passada para o nosso departamento antes, tá? Caso não tenha, o que não é o certo, eu vou pedir a cotação para o cliente e aí começam as negociações. E aí que entra, né, a parte, uma das partes essenciais de um comprador, que é ter lábia. Mas saber negociar exatamente o que você quer. Geralmente o que eu faço eu tenho um target price, né, um preço target na minha cabeça que eu já calculei, e eu já falo direto, olha, você consegue chegar nesse preço ou não. Eu posso também fazer um bid, que né, mandar para os meus fornecedores o que eu vou comprar e o meu preço. E aí eles falam, olha, eu consigo fazer 10% menos, não, eu consigo fazer 5% menos, consigo fazer 15% menos. Se todos os meus fornecedores seguem todos os regulamentos que eu preciso, têm o mesmo tipo de qualidade, porque uma das principais coisas que eu tenho que analisar
preço, prazo, qualidade, quantidade. Então, se todos eles têm os mesmos requisitos, a parte final que eu tenho que fazer é só preço, então é a parte fácil. Então, quem deu o preço menor vai ganhar o pedido, tá? Então, fiz a parte de orçamento, passo para o comprador o pedido de compra. Ele também pode refazer uma renegociação se ele quiser, ou se ele achar um valor menor durante todo esse processo, ele pode voltar novamente para o fornecedor e falar, olha, eu achei por mais barato, tá? Você quer abaixar o seu preço, ou você não consegue, é isso aí. Depois disso, eu autorizo a compra, e aí depois é só o follow-up mesmo para certificar que tudo vai sair conforme planejado. Então, a gente fica sempre perguntando ao fornecedor, olha, qual o estágio que está a fabricação do material? Está tudo certo? Está seguindo o planejamento? Você pode mandar um relatório de como está sendo feito? Pode mandar as amostras? E assim vai. Então, é só certificar mesmo que tudo está sendo feito antes do produto chegar na empresa. Uma vez que o produto chegou na empresa, ele vai ser novamente fiscalizado, né, olhado, para ver se tudo está conforme. Depois disso, também a gente verifica se o que foi comprado é o material, se a quantidade que chegou é a quantidade exata. Novamente, verifica se a papelada que veio com o material, todos os papéis que a gente exige, veio junto. A gente faz o registro de entrada dos materiais e depois disso a gente aloca o material para a produção. Tá? Então, a minha parte é cuidar desde o começo, né, da colocação de pedido, da negociação, até a entrada de materiais, e a parte também de alocação de materiais. Então, eu também cuido das work orders, que são as ordens de trabalho. Então, vamos supor assim, que eu tenho um operador X, vai fazer 15 celulares. Para fazer 15 celulares, ele precisa de 15 placas, 15 lentes, blá, blá, blá. Então, isso eu certifico que a gente monta isso em um carrinho com todas as placas e isso vai ser enviado para a produção. Também eu certifico que o pessoal do almoxarifado está montando os carrinhos adequadamente e enviado para a produção da forma correta. Tá? Então, assim, eu acho que uma das principais funções do comprador é saber, ter uma visão geral da produção. A gente não precisa em si conhecer, entender dos produtos. Eu trabalhei em várias áreas diferentes, né, durante a minha vida, e a gente aprende conforme a gente vai trabalhando. Então, eu não preciso em si, dependendo da área, claro, mas eu não preciso em si conhecer o produto que eu estou comprando. O que eu preciso conhecer é a minha empresa e os meus clientes. Então, eu preciso saber exatamente quais são os meus clientes, o que eles precisam e como é feita a produção do produto final até chegar no cliente. Então, assim, essa é a parte legal de área de compras. Eu já fiz entrevista para trabalhar, por exemplo, em uma empresa de marinha. É uma empresa norte-americana, que a produção dela é toda feita no Brasil, mas a parte de engenharia é toda feita aqui na Europa. E a parte de compra também de materiais é tudo feita aqui na Europa. Então, assim, eu não tenho a menor ideia. Eu ia comprar, sei lá, placas, coisas enormes de navio, para a produção de navio. Então, eu não tinha conhecimento, mas a gente não precisa em si conhecer o produto. A gente precisa só entender como que é feito toda essa parte de processo de compras, conhecer a produção e conhecer o cliente, tá? Porque, na verdade, quando você entra numa empresa, a lista de fornecedores, o material já está lá. Então, é só mesmo você aplicar o seu conhecimento na área, tá? Então, é isso. Conhecer o fornecedor, o nível de estoque, conhecer a política de empresa, de compras de empresa. Então, tem empresa que trabalha com políticas diferentes. A minha empresa, a gente cuida bastante do estoque, porque a gente não tem um almoxarifado muito grande. Então, eu não posso, tipo, comprar várias coisas ao mesmo tempo, né? E no estoque ficar com uma demanda muito grande, não caber produto, eu gastar mais, porque estoque é dinheiro. Então, eu gastar mais produto para armazenar, sendo que o meu material não vai sair tão rápido assim. Então, a gente tem que analisar toda essa parte antes de fazer a compra do material, antes de fazer o material entrar na empresa em si, tá? Então, como eu falei, uma das principais ferramentas do meu trabalho, se não a principal, é o MRP. Então, presta atenção nessa matéria na faculdade, que é muito importante. O MRP, ele já faz toda essa parte de planejamento que você não precisa se preocupar. Então, a partir do momento que a gente coloca o pedido de compra, o pedido do cliente no sistema, ele já vai carregar todos os materiais necessários para fabricar o produto, vai te falar quando comprar, como comprar, o preço,
né? E a hora de comprar e a quantidade certa de comprar, tá? Só que quem alimenta essas informações no sistema é a gente. Então, eu vou alimentar lá, eu vou comprar a placa que vai fazer o solar. Vou entrar em contato com o meu fornecedor e falar quanto tempo você demora para fabricar essa placa de solar. Ele fala para mim, olha, eu demoro 15 semanas, 14 semanas, tá? E qual que é o seu pedido mínimo? Eu preciso só de 15. Eu não fabrico 15, Girlene, só fabrico 100. Então, eu posso voltar para o meu cliente e falar assim, olha, eu não posso comprar só 15. Você não quer aumentar o pedido para 100, por exemplo? Para valer a pena o meu consumo? Se ele falar que não, vou manter 15, eu posso comprar o 100, não tem problema. O que eu posso fazer é aumentar o valor para o meu cliente ou deixar em estoque. Se eu já tiver um histórico de compras do mesmo produto, não tem problema, eu vou estocar o material e depois vou vender novamente quando fabricar, tá? Aí é só essa questão mesmo de saber, será que eu vou vender de novo? Será que eu não vou vender de novo? Porque a nossa empresa, a gente fabrica, a gente não tem, por exemplo, não é que nem a Apple, por exemplo, que fabrica vários iPhones ao mesmo tempo, é um produto só. Os nossos produtos são customizados, tá? Então, eu tenho, um fornecedor chega para mim e eu falo, eu quero inventar uma máquina que tira foto e revela e posta no Instagram, tudo ao mesmo tempo, tá? Então, ele já tem um programa, então eu falo, eu preciso dessa placa tal para fazer essa máquina. Essa é a nossa função. Então, são coisas customizadas. Então, não é coisas de prateleira que eu vou ter o tempo todo, mas o que eu posso fazer talvez esse cliente irá pedir novamente esse produto, né? Se for uma coisa recorrente, então não tem problema também eu guardar estoque desse produto, porque eu vou usar novamente quando ele pedir novamente. Então, é isso que o MRP faz. Eu coloco as informações do material, né? A requisição do material, qual material que eu preciso, o lead time do material, o tempo que demora para o material chegar, é o tempo de produção do material, né? Quanto tempo que o material demora para chegar na minha empresa, até o momento que eu fazer o pedido, até o momento que ele chegar na empresa. Coloco o meu nível mínimo de estoque que eu preciso para aquele material. Então, vamos supor que eu vendi 15 iPhones, mas eles não querem 15 iPhones de uma vez só. Eles querem 15 iPhones, 5 iPhones, né? Em três entregas, tá? Então, eu não preciso comprar também as 15 placas de uma vez só. Se for mais caro, dependendo do custo, quanto custa, eu vou comprar 5 placas em 5 entregas diferentes. Isso vai reduzir. Eu posso negociar com o fornecedor, né? Que ele faz somente um valor para mim, para os 15, ou como o fornecedor também fala assim, não, vai ser um valor por 5. Aí vale a pena, talvez, eu comprar as 15 de uma vez. Ou talvez não. Eu tenho que analisar esses fatos para saber o budget que eu tenho naquele mês, quanto dinheiro que eu tenho que gastar naquele mês, qual que já é o meu valor de estoque que eu tenho no momento, quanto de vendas que eu vou ter naquele momento. Aí tudo isso a gente decide junto com o planejamento, que é o departamento da empresa. Então, a parte de compras e planejamento, né, eles sempre têm que andar juntas. Aí eu tenho a quantidade mínima para ordem, né, que é o meu quilo, que também é decidido entre mim e o fornecedor. Geralmente o fornecedor já tem o seu MOQ pronto, ele não vai mudar, porque ele conhece o quanto que ele precisa fabricar para valer a pena. Então, isso é uma coisa que talvez não mexa muito. O tempo de consumo, né, e a demanda. Como eu disse, a minha empresa, a gente só trabalha com coisas customizadas. Então, a gente não tem produtos de prateleira. E a maioria dos nossos clientes são contratos, tá? Então, eles falam pra gente que eles vão consumir, eles vão comprar, por exemplo, aquela canetinha, né, que faz a leitura de células cancerinas, pode falar pra gente, olha, eu preciso de 100 placas para fazer a caneta esse ano, 100 no ano que vem, mais 100 no ano que vem, então eu vou consumir 100 daqui a 10 anos. Aí a gente pode fazer um contrato falando que ele vai comprar 100 durante 10 anos. Isso vai me dar um forecast, né, que é a previsão de consumo, previsão de compras. A partir disso, já consigo trabalhar melhor com os meus fornecedores, negociar um melhor valor, melhor prazo, uma melhor quantidade de compra. Isso ajuda bastante. Mas tem cliente que não quer dar, que eles não trabalham com isso, só falam, olha, eu quero isso agora e não sei se eu vou comprar depois, né? E aí a gente que decide a quantidade que a gente vai comprar, a quantidade que vale a pena, se alguns materiais podem ser usados em outros equipamentos ou se não. E o custo do meu estoque?
O custo do estoque é uma parte que a minha gerente pega no meu pé muito, porque a gente não pode deixar, não pode passar de um nível muito, ter um valor muito grande no estoque, tá? Porque o valor de materiais que você tem em estoque, ele entra como valor da empresa. Então, às vezes, se você está guardando muito estoque, ainda mais a minha empresa ela tem ações na Bolsa de Valores. Então, se a minha empresa está vendo, se eles estão vendo que eu estou guardando muito estoque, é um sinal que a empresa não está indo muito bem. Durante a quarentena, a gente focou somente em fazer produtos para equipamentos médicos. Então, a gente não foi autorizado, na verdade, a fazer qualquer tipo de equipamento que não seja equipamento médico, não seja essencial. Né? E a gente acabou, como eu já tinha comprado o estoque, ninguém previu, né, que ia acontecer. Desculpa, a gente acabou tendo um valor muito alto de estoque de produtos que não saíram, que não foram produzidos e não foram vendidos para o nosso consumidor final. Então, isso afetou bastante o nosso estoque. Aí, no momento, agora eu estou tentando... houve uma negociação com os fornecedores de não enviar, mas a maioria deles estava na mesma situação que a gente, né? Eles falaram que se eu não enviar, eu vou perder dinheiro. E eu estava naquela situação, se vocês enviarem, eu vou perder dinheiro, porque eu não vou produzir, não vou enviar, e vai ter que ficar guardando estoque. Então, isso foi um dos principais fatores na quarentena, foi um dos principais desafios, manter o estoque, porque a gente não estava produzindo. A gente também, apesar de ter uma demanda muito alta em equipamentos médicos, na produção só tem pessoas certas que fazem, né? Esse tipo de material, esse tipo de equipamento, esse tipo de das placas. Então, as pessoas que não trabalham com isso acabaram entrando de furlough, que foi um esquema que o governo britânico criou aqui, que era colocar as pessoas para ficar em casa, que não eram trabalhadores essenciais, para trabalhar de casa, e eles estavam recebendo 80% do salário pelo governo. Tá? Então, acho que na minha empresa, eu acho que cerca de 55% ou 60% dos trabalhadores ficaram de furlough, e a outra metade não ficou. Então, mas ainda assim a gente teve que né, também lidar com a parte de estoque, a parte de não ter trabalhador suficiente para fazer equipamentos, e aí foi um grande desafio para a gente. Tá? Um outro desafio que eu tenho que lidar bastante na minha empresa é com peças falsas, que a gente chama de counterfeit. Esses equipamentos, esses devices eletrônicos, é o que vai nas placas. E é exatamente isso que que é a minha responsabilidade, né? Comprar esses materiais para entrar na empresa. Então, eu tenho que tomar cuidado para não comprar esses materiais falsos. Um exemplo que eu coloquei aí foi esses dois ICs. Se a gente vê para eles, né? Eles têm as mesmas marcações, têm exatamente os mesmos números. Um tem uma cor mais escura, outro tem uma cor mais clara. A estampagem é diferente, tá? Então, essa é uma função que a gente tem em treinamento direto para não comprar peças falsas. Até porque o nosso equipamento a gente usa em equipamentos médicos, equipamentos militares. Não sei como funciona, mas vamos supor que alguém lá da Al-Qaeda, né, descobriu que eu faço um equipamento militar. Ele pode simplesmente colocar uma bombinha ou alguma coisa do tipo em um device desse, fazer com que eu compre, sem saber que é falso, sem saber que foi modificado, vender, né, para as empresas militares, e a empresa colocar em um equipamento tal, e não sei, talvez buscar informações dessas empresas que não eram para fazer. Então, a gente tem diversos regulamentos que a gente tem que seguir e certificar que a gente não está comprando esses devices falsos, que eles estão seguindo todas as regularidades, ou pior ainda, pode ser também que eu compre um IC desse, ou um microchip desse, e ele seja falso, ele não foi usado os materiais certos para fabricar, e eu comprei ele entrou na minha placa entrou no equipamento médico, e esse equipamento médico foi usado em um paciente, o paciente teve alergia ou né, aconteceu alguma coisa que matou o paciente, tá? Ou causou danos ao corpo do paciente, pode acontecer. Então, por isso a gente tem que ter bastante cuidado na compra desses materiais em si. Porque, como a gente sabe, a maioria dos materiais é feito na China, né, ao redor do mundo, mas a maioria é na Ásia.
Então, a gente tem que certificar. E tem a forma certa de olhar as marcações. Os meus fornecedores, eles também têm que seguir vários regulamentos. Aí, um dos meus trabalhos também é certificar que eles estão seguindo os regulamentos necessários. Além de pedir os certificados para eles, né, eu passo para o meu departamento de qualidade vai checar para saber se as informações são verdadeiras. E aí tem diversas formas, né, de verificar se é ou não. A gente pode ler a ficha técnica do material, certificar que eles estão seguindo todos os números indicados na ficha técnica. Eu posso fazer a leitura visual também, né, como esses dois exemplos, que está claro que um é diferente do outro. Eu posso fazer testes nas peças também. E aí eu que decido o que eu vou fazer, até que ponto eu vou seguir, né? Porque eu posso fazer desde o começo, olhar somente a ficha técnica do material, olhar as informações, olhar o olho, não, beleza, passou. Ou eu posso também, assim, quer saber o que? Não estou confiando nesse negócio, não. Vou mandar para análise, vamos certificar, vamos ligar para o fornecedor principal, né? O fornecedor do material, vamos certificar que a fonte que ele veio é verdadeira, vamos fazer todos os testes para certificar que ele realmente é verdadeiro. Então, essa também é uma das minhas principais funções na empresa. Eu acho que é isso. Perguntas? Eu vou abrir para perguntas aqui. Ok. Mas antes eu queria que você falasse um pouco, porque você falou que se formou aqui na ITEP, e aí casou com um escocês e foi trabalhar na Escócia. Mas como tudo isso aconteceu? Que vivência internacional você teve antes? E depois como foi conseguir esse emprego aí na Escócia? Como é o mercado internacional? Fala um pouco de tudo isso. Sim. Na verdade, eu fui morar na Escócia porque o meu marido é escocês. Então, assim, é a única coisa que liga a gente é o fato dele ser escocês e aqui ser a cidade natal dele, Edimburgo. Eu conheci ele e eu fui fazer um intercâmbio durante o meu período da faculdade. Eu fiz um intercâmbio de 1 ano e 6 meses nos Estados Unidos. E lá eu conheci ele. E a gente se conheceu, voltou ao Brasil juntos, casou. E aí foi quando eu saí da Sunny e já não estava mais feliz em ficar no Brasil. E aí convenci ele. Ele não queria vir para cá de forma nenhuma. A gente veio visitar. A gente ficou um mês visitando, viajando. E aí, de tanto encher o saco dele, a gente decidiu vir morar para cá, para Edimburgo. Sobre o mercado de trabalho em si, como eu disse, eu não tive dificuldade nenhuma. Eu acho que aqui, apesar da minha cidade em si, ela ser bem rica em tecnologia, a gente tem uma das principais faculdades do Reino Unido aqui de tecnologia, de engenharia. Ela é bem rica, mas eu acho que ainda falta profissional, porque as pessoas que moram aqui não gostam de ficar aqui, porque o clima é ruim. Chove, é frio o tempo todo. Então, a maioria das pessoas que vêm para cá, se formam nas faculdades boas, elas são exportadas para o mercado internacional, né, para fora. Então, a maioria deles vão morar nos Estados Unidos, ou talvez vão para Londres, para Inglaterra, mas na cidade em si eles não ficam muito. A minha cidade não tem muita indústria, tem algumas, é uma cidade mais turística em si. Então, assim, eles acham que talvez vai ser difícil arrumar emprego, ou estão cansados mesmo, porque apesar da cidade ser, o centro da cidade ser turístico, tem várias cidadezinhas ao redor. Então, a maioria das pessoas, elas moram nas cidadezinhas ao redor, eles não moram no centro. Quem mora no centro é imigrante, quem mora na cidade em si é imigrante, né? Pessoas que vêm para cá. Mas, e aí eles acabam saindo. Então, assim, eu acredito que tem bastante emprego. Eu não tive dificuldade para arrumar emprego. Eu vim para cá e, tipo, menos de um mês, eu já tinha 3 ofertas de emprego, e aí eu decidi optar por essa empresa. No meu caso, eu já tinha um visto, né, que permitia eu trabalhar, porque foi concedido pelo meu marido, mas não é difícil também você acabou de se formar e quer ter uma experiência internacional. Vou mandar a dica para vocês como vocês fazem. É só buscar a vaga normal, da mesma forma que a gente faz a busca no Brasil. Você vai fazer entrevista normal, pode ser, né, entrevista por Skype normal. Se a empresa gostar de você, ela pode te contratar. Não tem nenhum empecilho. O único problema é que talvez a empresa vai gastar um pouco mais com o seu visto, porque o seu visto vai sair no nome deles. Mas não é um valor altíssimo.
Então, é um valor cabível. Então, se você valer a pena para a empresa, eles vão te contratar e vão pagar pelo seu visto. Então, a única dica é procure emprego nas empresas, né? Olha as empresas, LinkedIn, site das empresas e aplica para vaga. E aí você pode fazer a entrevista por Skype. Eu já vi casos de empresas que até pagou para o candidato e até a empresa fazer a entrevista formal. Então, assim, não é... Às vezes a gente acha, é muito difícil, é muito complicado. Não é. Não é, assim... Se a empresa gostar de você, se você tiver tudo que ela precisa, né? Só isso que é necessário mesmo para conseguir uma vaga. Eu cheguei a aplicar antes de eu conseguir o visto. Cheguei a fazer a entrevista e tal, mas eu lembro que na época ia demorar um tempo mais se a empresa fosse pagar pelo meu visto do que se eu aplicasse já direto para o visto com meu marido. Né? A única diferença é que eu não iria pagar pelo meu visto, ia economizar um pouco mais. Mas também o fato ruim disso é que você fica ligado à empresa. Então, por exemplo, aqui, se o seu contrato com a empresa se rescindir, o seu visto também se rescinde. A não ser, claro, que você arrume um outro emprego em outra empresa, e aí o seu visto vai ser renovado. Mas se você continuar naquela empresa e for demitido, o seu visto é cancelado. Então, essa é a única coisa ruim. Aí, né? Eu não queria muito ficar nessa dependência, então já estava tudo certo de eu optar pelo meu visto de esposa, então eu acabei indo pelo meu visto de esposa mesmo. Mas não é difícil, é só o fato mesmo de, né, falar uma segunda língua. E tem muitas empresas aqui que elas trabalham com empresas do Brasil. Então, muitas empresas, não é o caso da minha, mas muitas empresas até procuram, até preferem contratar pessoas que falam 2 idiomas, que falam espanhol ou falam português, porque para eles vai ser mais fácil, que você vai ser, né, a conexão entre aqui e o Brasil, por exemplo. Então é isso, não é difícil. Quem quiser é só mesmo procurar vaga. Acho que a parte mais difícil é essa parte de procurar vaga mesmo, mandar o currículo e esperar ser chamado para entrevista. É isso. Legal. Vou abrir aqui para pergunta. Se alguém quiser falar, pode abrir o microfone, ou então se quiser mandar aqui no chat, eu faço a pergunta, se estiver com vergonha. Oi, boa noite. Eu cheguei atrasado e eu não entendi não, né? Eu não sei qual foi o teu curso de formação e qual é a empresa que você trabalha, se você puder falar. Eu me formei em engenharia de produção pela ITEP. Legal. O nome da minha empresa é ZOT Engineering. É ZOT Engenharia Manufaturada. Daí é empresa de tecnologia. É uma empresa que a gente faz Printed Circuit Boards. São as placas eletrônicas, aquelas placas verdes que vai dentro dos equipamentos eletrônicos. Tá. Entendi. Obrigado. De nada. Mas eu recebi uma pergunta aqui, mas se alguém quiser falar aí antes, pode ficar à vontade. Então, me perguntaram aqui da questão da responsabilidade. Porque, como você disse, por exemplo, controle de mercadorias falsas. Então, o pessoal quer saber um pouco das consequências e responsabilidades nesse sentido. Se você erra nesse sentido, por exemplo, de controle. Eu já errei uma vez de ter comprado uma peça falsa. E isso custou nada menos que 85 mil libras para a empresa. Foi no comecinho que eu entrei lá. Eu segui todos os regulamentos, eu olhei a empresa certificou que a peça era original. O problema foi que a empresa que eu comprei foi uma empresa chinesa. Ela falou assim, ela foi clara para mim, ela falou assim, você tem até 3 meses para devolver a peça, né? Foi um resistor que eu comprei que estava obsoleto, não estava mais achando estoque nas minhas fontes normais e eu fui para essa empresa. E a gente precisava urgentemente desse resistor. Eu segui os regulamentos, eu olhei, né, segui tudo que eu tinha que fazer e a empresa garantiu para mim que era original, tal. Mas quando chegou o equipamento, quando chegou a peça na empresa, não funcionava a placa. E a gente, na verdade, demorou para identificar que o problema era esse resistor. E aí o problema só foi se alastrando e o prazo, a gente entrou em contato com
o fabricador, né, o fabricante original do resistor, né, a marca original, porque assim, a partir do momento que, por exemplo, né, um celular, ou um processador da Microsoft, ou da Intel, um processador, ele é fabricado pela Intel, mas ele vai passando por vários distribuidores, por várias pessoas, né, por vários negócios, até chegar em você. Então, a mesma coisa ocorre com os equipamentos que eu compro. Então, esse fornecedor da China garantiu para mim que era original, que tinha comprado, que as fontes eram seguras, blá, blá. Eu segui todos os regulamentos, só que quando chegou na empresa, né, a placa não funcionou depois de montar a placa, tal, a gente fez o teste e a placa não funcionava. E aí demorou para descobrir que o problema era esse resistor. Quando a gente descobriu, até o prazo de a gente entrar em contato com o fabricante para certificar que a empresa que eu comprei tinha, era distribuidor deles, né, eu poderia comprar deles, ou se a empresa que eu comprei comprou de alguém que poderia comprar deles, eles demoraram esse processo em si e venceu o prazo de 3 meses que a empresa falou para mim que eu poderia devolver. Aí rolou uma discussão, tal, falou, olha, Girene, eu falei para você que só tinha 3 meses, eu acho que deu coisa de quase 6 meses esse processo até identificar que a peça realmente era falsa. E a empresa não quis devolver o dinheiro, a gente já tinha pagado a vista, que a gente estava precisando urgentemente do dinheiro, né, a empresa não quis devolver o dinheiro e falou, não vou fazer nada, eu falei que você poderia devolver até 3 meses, a gente foi claro nesse assunto, e você não devolveu em 3 meses. E, infelizmente, não tem nada que a gente pode fazer, porque, né, vai ficar sempre a briga, porque a única coisa que eu fiz é excluir, não comprar mais eles, falar que a gente não vai mais comprar mais eles, perdendo clientes e tal. Mas não tem muita coisa a gente fazer. Assumir a culpa, pedir sorry, né, my bad. Assumir as consequências, ser honesto, falar que eu fiz o que foi necessário, explicar o ocorrido. E aí vai do gerente, né? Vai do seu gerente ou do seu diretor decidir se ele quer demitir pelo dinheiro ou se ele prefere ficar com você e arriscar, porque todo mundo comete erros. Mas, assim, essa parte de responsabilidade não tem como fugir. A gente assume erros o tempo todo. Então, se sair uma coisa errada, né? A culpa vai ser minha. Na quarentena também ocorreu um fato, tipo, de uma peça aparecer no meu relatório de compras para comprar, mas essa peça estava sem fornecedor alocado para ela. E não sei o que aconteceu na minha cabeça, mas durante a quarentena tudo estava muito louco. Eu não vi essa peça no meu relatório de compras, porque eu separo, geralmente, peças que tem com problemas ou peças que não tem fornecedor alocado. E aconteceu de eu não ver essa peça, que era uma peça caríssima e tinha um lead time, né, um tempo de compra, um tempo de produção muito grande, era coisa de 6 meses. E o tempo até eu perceber que essa peça foi movida para ser fornecedor, até o tempo de eu comprar, né, e o tempo de a peça chegar, ia ficar muito em cima e não ia dar tempo de fabricar o produto no tempo certo. E o cliente ficou puto, falou um monte também. Mas, de novo, não tem o que fazer. Pedir desculpas, errar, vai acontecer bastante, né, na vida profissional. Assumir o erro, pedir desculpa, falar que vai ser mais atento, explicar o que ocorreu. E é isso. Se é só você assumir mesmo a responsabilidade. Pode causar a perda do seu emprego, como não pode. Vai depender do seu diretor, do seu gerente, saber se vale a pena continuar você na empresa ou não. Aqui é muito difícil eles demitirem. É uma coisa muito boa em relação aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente sempre fica esse medo, né? Tipo, de ser demitido a qualquer momento. Aqui eles precisam de uma causa muito justa para demitir você. Então, assim, eu acho que depois que você faz mais 6 meses na empresa, eles só podem demitir vocês por algum motivo, por exemplo, se for corte de gastos. Mas aí eles não podem substituir. Então, por exemplo, assim, se eles me demitirem, né, eu sou sênior, se eles forem me demitir, eles não podem contratar outra sênior. Então, para eles não é vantajoso, né, me demitir, porque eles não podem contratar o sênior, vão ter que contratar alguém menor, vão ter que ficar sem sênior. Então, tem várias leis aqui que a favor do funcionário nessa questão de demissão. Então, eu acho que só tem três formas que a empresa te demitir se for corte de gastos, mas eles não podem te substituir, né? Substituir uma pessoa com o mesmo salário que o seu. Se você não puder exercer o seu trabalho, por exemplo, assim, eu sou caminhoneiro, eu sou motorista, e eu perdi a minha habilitação porque eu fiz alguma coisa errada, tomei muita multa e tal. Aí, esse é um motivo que a empresa pode me demitir também, tá?
E o terceiro é por coisa moral, imoral, você, né, você não agiu, você fez alguma coisa muito imoral da empresa, roubou, faltou trabalho. Então, essas são as únicas 3 formas de demitir. Então, aqui é bem complicado essa parte de demitir. E, geralmente, assim, essa parte de erro vai acontecer, né, porque a gente é humano, mas, geralmente, a empresa não pode, em si, te demitir por isso. Ela pode, se você já tem um tempo certo na empresa, ela pode talvez inventar, falar alguma outra coisa, né, que, por exemplo, a parte de corte de custos, mas eles não podem usar a desculpa que, olha, você cometeu um erro na empresa, então é por isso que a gente está te demitindo. O que eles podem fazer é só pegar no seu pé mesmo, né, falar um monte e tal, e é isso, é escutar e tentar fazer um bom trabalho sempre. Tem algumas perguntas aqui, mas antes eu perguntar aqui se vai ser gravado. Sim, vai ser gravado e a gente vai disponibilizar depois. E continuando nesse assunto, rapidamente perguntaram se consideram um valor mínimo de prejuízo e se em algum caso é descontado no salário do funcionário. E depois que vocês falarem disso, o pessoal quer saber um pouco da sua experiência aqui no Brasil. Como foi seu processo de se formar, seu primeiro emprego aqui, como foi buscar aqui e onde você trabalhou aqui. Enfim, sua experiência inicial aqui no Brasil. Uhum. Tá, aqui não existe, pelo menos na minha empresa não existe assim, um valor mínimo. Você pode errar até 100 mil libras, você pode errar até 100, não existe isso. Vai do impacto mesmo, né, que você causou. Mas depende essa parte de descontar. Legalmente não pode. Legalmente tem, eles falam que tem um valor mínimo que pode ser descontado do funcionário. Por exemplo, a minha mãe trabalha em um hotel aqui e ela quebrou a janela do hotel. E aí queriam descontar o valor da janela inteira do hotel, uma janela antiga e tal. E aí eu, né, minha mãe não fala muito inglês e tal, e aí eu mandei um e-mail para a gerente dela falando que não pode descontar o valor inteiro da janela, porque seria mais que o salário dela. Então, eu acho que tem um valor, acho que, por exemplo, até 10% ou 15%, uma coisa assim, que eles podem descontar. Então, vamos supor que o seu dano foi, sei lá, 1.000 libras, eles podem descontar 100, 200 libras, de uma forma que não irá afetar você no seu salário. Tá? Mas isso também você pode virar e falar assim, não quero que desconta 100 libras, eu só posso pagar 20. Só posso pagar 20 por mês. E aí é uma coisa que você pode negociar com a empresa, né? Aí volta novamente. É que aqui também tem formas diferentes de contrato. Aqui você pode ser contratado, que nem no Brasil, por 6 meses, né, ou por 1 ano, e isso é contrato. Então, depois do seu contrato, você pode ser ou não renovado, né? A minha posição é uma posição permanente. E é diferente. As posições que a gente fala de permanente, elas são mais seguras, porque, novamente, não é por qualquer coisa que eles podem te demitir. Então, você está segura que você pode trabalhar nessa empresa por um bom tempo. A minha empresa, por exemplo, a maioria das pessoas, eu acho que sou a pessoa mais nova que está lá há 2 anos e meio, mas a maioria das pessoas estão lá a vida inteira. A minha gerente, por exemplo, já está lá há quase 40 anos. Então, as pessoas tendem a ficar nos empregos aqui um bom tempo. Não existe muito essa troca, né, de emprego a todo tempo, que talvez que a gente vê mais no Brasil ou em outros lugares, que não existe essa estabilidade no emprego em si. Mas não existe um valor mínimo que isso pode ser descontado, pode haver essa negociação e também não existe um valor que, olha, você deu 100 mil de prejuízo, então por isso você vai ser demitido. Não existe. O que existe é o bom senso mesmo, né? Qual foi a outra pergunta sobre minha experiência inicial, né? Isso, aqui no Brasil. Então, a minha experiência inicial foi na Sany, uma fabricante chinesa de escavadoras e guindastes, equipamentos na construção civil. Equipamentos, né, de grande porte para construção civil. O meu processo seletivo lá não foi tão difícil assim. Eu foi na época que eu estava fazendo estágio, eu fiz várias entrevistas. E aí foi bem rápido, foi um processo simples. A gente fez a primeira parte, né, em grupo, a gente foi lá, fez a apresentação individual, aí eles classificaram, acho que uns 5 ou 6, depois a gente fez a entrevista com o gestor, e aí eu fui chamada. Esse tempo de estágio foi muito importante, porque acho que é o tempo que você se descobre, né? Que é o tempo que você realmente começa a ver, olha, é isso que eu quero seguir mesmo, eu não gosto dessa área, eu vou mudar de área.
e aí você pode ir para outro estágio e tal. Eu gostei bastante de trabalhar na área de compras, porque é uma área que você não para, e é uma área muito importante para a empresa, né? Eu acho que é até uma área, uma das áreas mais importantes, e ela tem muita cobrança em si. E eu trabalho muito bem com essa parte de cobrança, essa parte de pressão, porque a pressão é urgente na sua mesa, porque você não trabalha diferente de um vendedor, ou diferente de uma pessoa que trabalha na produção, você não trabalha com os clientes externos, o seu cliente é interno, que são os funcionários. Então, eles que vão na sua mesa te encher o saco o tempo todo. Então, eu sempre gostei bastante de trabalhar na área de compras, exatamente porque essa parte de movimentação, de não parar, o tempo passa mais rápido, né? Eu sou muito boa em negociação, então eu acho que isso que me fez gostar mais da área de compras. E aí eu fiz o estágio, eu gostei, fui efetivada, e aí depois disso eu não parei mais de trabalhar na área de compras, simplesmente porque eu gostei mesmo. É uma área que eu me descobri, e eu acho que é uma área também que abrange todas as engenharias, praticamente todas as engenharias. A de produção em si a gente foca mais, né? A gente tem mais matérias envolvendo, e a gente consegue aplicar o que a gente aprende muito mais na faculdade, na área de compras em si. Você falou isso no finalzinho de aplicar o que aprendeu na faculdade. Essa é uma pergunta do Renan aqui. Ele quer saber o que você aprendeu na faculdade é realmente aplicado no seu dia a dia ou apenas uma pequena parte? Então, é aplicado de uma forma para entender. Como eu falei, na faculdade a gente aprende muito, a gente tem bastante aula de controle de estoque, de MRP, de desenho técnico, de como ler uma ficha técnica, né? Fora as outras matérias de humanas. Para as matérias de engenharia em si, essa parte de ler desenhos, saber interpretar a ficha técnica, eu aplico no meu dia a dia. Mas não é uma coisa que eu uso efetivamente. Por quê? Hoje em dia a gente tem sistemas para isso. Então, não é uma coisa que eu preciso fazer cálculos, não é uma coisa que eu preciso realmente pegar a fórmula e colocar e calcular tudo, porque a gente tem sistemas. Né? A gente já tem programas que fazem tudo isso para a gente. Então, é bom para a gente entender como funciona. Então, o meu sistema vai pedir lá para eu colocar, eu estou criando um material novo, ele vai pedir para eu colocar o lead time. O que é lead time? O que é? Ele vai pedir para eu colocar o meu mínimo, a minha quantidade mínima de ordem. O que é isso? Por que ele precisa? Ele vai pedir para eu colocar um estoque mínimo. Como que eu sei qual que é o estoque mínimo? Né? Como que eu decido isso? Então, isso é tudo que a gente aprende na faculdade. Aí a gente acaba colocando em prática, mas a gente não usa em si a parte, vamos supor, a gente usa a parte conceitual, né? Vamos falar dessa forma, mas a gente não necessariamente precisa fazer os cálculos, precisa realmente fazer o desenho. Eu não trabalho na parte de desenho, mas a gente precisa entender um desenho. Então, se eu abro um desenho técnico de uma placa, eu preciso saber o que é. Eu tô vendo, outra vez eu não preciso entender os circuitos, mas eu preciso entender o que é um desenho técnico. Eu preciso saber onde que tá os diâmetros, para entender, olha, essa placa aqui tem 25 centímetros. Eu tenho que comprar a caixa que vai a placa. Peraí, a caixa tem que ter pelo menos 25 centímetros. Então, assim, é só coisa de saber entender a parte conceitual em si, tá? Não é a parte de aplicar em si, porque eu tenho desenhos, eu tenho softwares e sistemas que fazem esse trabalho pra gente. Mas para eu entender como o software funciona, eu preciso entender esses conceitos primeiro. Legal. Alguém mais tem alguma pergunta? Pode abrir o microfone e falar. Se Eu não, tenho. pode falar. Como que funciona essa parte da remuneração do estágio aí? Aqui não tem essa parte de estágio, eu acho muito incrível isso. Eu até estava pensando enquanto eu estava estagiário. Aqui não é tão comum ver estagiários nas empresas, porque aqui os estudantes não trabalham. Aqui não é que nem no Brasil, que eu posso estudar à noite, trabalhar de dia, que é o que eu fiz, né? Ou estudar de manhã, trabalhar à noite e tal. Aqui não existe isso. Se eu tenho duas opções, né? Ou eu trabalho, ou eu estudo full time, período inteiro, ou eu estudo part-time. Mas quando eu decido escolher se estudar só metade do tempo, eu não vou estudar em um período só todos os dias. Eu vou estudar, 2, 3 dias na semana, o dia inteiro.
Então, aí eu posso fazer um contrato com a empresa, né? Quando eu for trabalhar, eu falo, olha, eu não posso trabalhar full time, não posso trabalhar o tempo inteiro. Eu só posso trabalhar 3 vezes por semana. Então, mas não é um estágio em si, você é um contrato que você tem com a empresa, que você está sendo funcionário, mas só está trabalhando 3 em uma carga reduzida. Você trabalha só 3, ou às vezes 2 dias por semana, dependendo da sua quantidade de tempo que você estuda, tá? E aí, quando você... e aí não existe um estágio em si. O que eu posso ter pessoas que, né, vêm trabalhar sem remuneração, mas não existe um estagiário que nem tem no Brasil, que ele recebe um salário. Eu posso contratar um estudante para vir me ajudar, mas sem remuneração, mas talvez sem contrato. Ele vem me ajudar quando ele quer, eu combino com ele, mas não tem esse lance de remuneração. Tá? Ou você é funcionário da empresa, ou você não é. Ou você somente você faz um trabalho de estágio, mas não é remunerado. Somente algo que a gente concordou que você vai vir só aprender algumas coisas. Mas você não tem vínculo com a empresa, não tem vínculo trabalhista com a empresa. Uhum. Daí nisso não recebe, né? Só por conhecimento mesmo. Se for estágio, sim, né? Não recebe. Ah, tá. Tá bom, obrigada. De nada. Alguém mais fazer pergunta? Pode abrir o microfone e perguntar ou mandar no chat aqui para mim. Então, eu queria fazer uma pergunta sobre quando ela acabou a faculdade, se ela pensou em começar a trabalhar em várias outras, como eu posso dizer, outros meios que a engenharia da produção possibilita, ou ela já pensou logo que ela queria ser engenheira de produção sempre? Então, quando eu comecei a faculdade, a gente sempre arruma estágio a gente não vai, não sei vocês, mas pelo menos quando eu estava estudando, eu estava desesperada para poder arrumar qualquer estágio, não importa a área, né? Importante que seja estágio. E aí eu acho que por ter sido a minha primeira estágio, ter sido na área de compras, eu acabei me descobrindo, e era uma área que eu já gostava. Então eu sempre procurei empregos na minha área mesmo. Eu fiz alguns cursos na área, fiz algumas especializações, mas simplesmente só pelo fato de eu já estar trabalhando na área. Talvez eu pense em mudar de área, talvez em um futuro, mas talvez eu mude para um lado mais acadêmico, para um lado de ensinar, um lado mais acadêmico em si, de ensinar talvez algumas coisas que eu aprendi durante minha experiência profissional e acadêmica, do que mudar de área em si. Eu gosto bastante dessa área, talvez a experiência em si que eu já tenho não me faz pensar em mudar nesse momento. Eu mudaria de empresa, mas só por empresa mesmo, porque aqui também funciona um pouco diferente do Brasil. Quando você aceita a sua oferta de emprego, você que combina o salário, né, com o seu empregador. Então, vamos supor, assim, eles me dão uma oferta de um salário X. Eu posso recusar a oferta e falar, não quero esse salário, eu quero um salário Y. E a empresa diz, não vou te pagar um salário Y, vou te pagar um salário Y.5 ou X.5. E aí a gente decide só o que a gente quer. E eu posso também voltar para a empresa, né, mais tarde e falar, olha, eu não estou satisfeita com o meu salário, né, eu quero um momento. Aconteceu comigo já nesses 2 anos, já aconteceu 3 vezes. Então, assim, talvez não aconteceria isso no Brasil, de você ter um aumento de salário em apenas 2 anos e meio, 3 vezes. Então, a gente tem essa flexibilidade muito grande, porque é você que negocia com a empresa. Então, no meu último aumento, eu tinha uma outra oferta de uma outra empresa. Eu peguei a oferta dessa empresa, levei na mesa de meu diretor e falei, eu tenho essa oferta, para você, eu quero ficar aqui, vocês cobrem, ou não, se não cobrir, eu saio. Mas eu falei assim, vocês cobrem e eu também quero trabalhar menos horas. Por exemplo, assim, eu quero sair mais cedo no sábado, ou eu quero entrar mais tarde no domingo, na segunda, ou eu não quero tirar, eu quero trabalhar menos horas, porque aqui também você pode trabalhar por horas. Por exemplo, hoje eu trabalho 7 horas por dia, mas eu não tenho horário de almoço. Eu tenho 10 minutos para almoçar, que é pago. Antes eu tinha que tirar 30 minutos do meu horário de almoço que não era pago, né? Então, isso foi uma coisa que eu negociei. Eu falei assim, olha, eu prefiro trabalhar 20 minutos, né, do que não ter pago. Então, eu ia tirar só 10 minutos e sair mais cedo. Então, hoje eu entro 9 horas e saio 3 horas da empresa. Não, entro 9 horas e saio 3 horas da empresa. Então, assim, o meu horário é bem flexível, é bem tranquilo, né? E aí é tudo coisa que você pode negociar com a empresa durante a sua contratação, porque assim é bem flexível em relação a isso.
Só tá perguntando aqui também como você trabalhou em empresa no Brasil e fora, qual que é mais fácil, não sei se existe isso, e qual a diferença entre trabalhar aqui e trabalhar fora. Eu acho que a principal diferença é essa flexibilidade mesmo que você tem aqui, que talvez você não tenha nas empresas no Brasil. Porque na empresa no Brasil, geralmente, é tudo muito certo, né? Esse é o salário X, esse é o horário que você vai fazer, é essa a sua função. E aqui existe muito essa flexibilidade. Aqui não existe, que nem no Brasil, tem regra que você não pode mudar de função dentro da empresa. Né? Por exemplo, você fala, se você é engenheiro de compras, você não pode ser, por exemplo, engenheiro de planejamento. Você não pode trabalhar na produção, né? Porque no Brasil tem muito isso, não pode. Você também não pode abaixar o seu salário, tá? Então existe muito isso. E não, aqui existe essa flexibilidade. O que aconteceu no ano passado foi um dos gerentes da minha área, ele ia ser mandado embora por corte de gastos. Existe essa parte de flexibilidade que é bom, mas também pode ser ruim. Por quê? Aqui não existe leis trabalhistas que também protegem o empregador de alguma forma. Por exemplo, esse gerente, ele ficou afastado durante 7 meses e teve um problema no coração, fez cirurgia e tal. E assim que ele voltou, mandaram ele embora. Porque os subordinados dele acabaram fazendo o trabalho dele. Então, eles notaram que ele não era mais necessário na empresa, né? Porque os subordinados deles conseguiram fazer o trabalho dele legal. E eles mandaram ele embora. Isso não aconteceria no Brasil, né? A gente tem leis trabalhistas que protegem o empregador nessa área. E aqui acontece. Acho que foi umas 2 semanas atrás também, aconteceu de um trabalhador passar mal na empresa. Ele sai da empresa de ambulância e ser mandado e foi para no hospital com infecção pulmonar, tal, estava todo entubado e não estava indo trabalhar. Só que ninguém ligou na empresa e falou: olha, fulano não está indo trabalhar porque está no hospital. E aí ele foi demitido. Só que ele estava no período de probation dele, no período que é menos de 6 meses. Então, eles podem demitir você nesse período por qualquer motivo, até por doença. Então, assim, essas coisas não acontecem no Brasil. Então várias coisas diferentes, as principais diferenças tá nas leis trabalhistas, que é diferente. No Brasil, você se sente seguro para fazer algumas coisas, né? Caso você pode ser amparado, ou não, talvez, depende, né, do INSS, se estiver funcionando. Mas pelo menos a lei existe, e aqui não existe essas leis que né, protegem o trabalhador. Por exemplo, aqui também não existe seguro-desemprego. Então, se você for mandado embora, você não tem direito a seguro-desemprego. O que você pode acontecer, se você não arrumar um emprego rápido, você pode pedir benefícios do governo. Mas aí você vai ver de benefícios, como se fosse um Bolsa Família e tal. Mas só que não, é um valor um pouco mais alto que você consegue se sustentar até você arrumar um próximo emprego. Mas não é ligado ao seu emprego em si. É um benefício que está sendo dado pelas suas condições momentâneas, que no fato você está desempregado, não tem dinheiro para se sustentar. Aí eles analisam a sua situação, vê quanto você precisa, né, de dinheiro para sustentar a sua casa, a sua família e tal, e te dão um valor X. Mas eu acho que essa é a principal diferença. Por exemplo, 13º também a gente não tem. Aqui não existe. Existe, por exemplo, a empresa te dá um valor, porque ela produziu bastante, lucrou bastante, e aí dá um valor X para funcionários, mas também não é lei. E é isso, a pensão, a nossa aposentadoria aqui, a gente paga ela privada, a gente paga, depende você pode escolher também o valor que você quer pagar. Por exemplo, você pode escolher de 0%, de não contribuir nada, e aí você não vai ter aposentadoria, só vai ter a aposentadoria que o governo dá mesmo. Ou você pode contribuir, eu vou dar 4% do meu salário, ou eu vou dar 8%, eu vou dar 10%. Então, você escolhe o valor que você quer contribuir para a sua aposentadoria, né? Aí você escolhe o quanto de dinheiro que você quer receber quando você não estiver trabalhando. Mas aí, que vai tirar do seu dinheiro agora. Então, é mais as principais diferenças estão nas leis trabalhistas. E essa parte de flexibilidade, que de um lado é bom, que protege o funcionário no Brasil, mas de outro lado é que você tem mais poder de negociação com o seu empregador. Legal, muito legal. Alguém mais tem mais alguma pergunta? Pode abrir o microfone ou me mandar no chat. Não. Ailene, você estava com
com medo de não dar em 1 hora e já passou de 1 hora. E queria agradecer. Dá tempo ainda de alguém perguntar. Enquanto eu tô falando, pode perguntar, não tem problema. E eu queria agradecer você. Espero que tenha sido acrescentado para você e para todo mundo que está aqui assistindo. Queria falar também que a gente vai mandar um formulário, eu vou mandar aqui já no chat, mas para vocês avaliarem as palestras, se alguém frequentou mais de uma para avaliar e para contar com o DA sempre. É isso. Agradecendo mais uma vez. Alguém mais tem alguma pergunta? Bom, é isso. Você quer falar mais algumas palavras finais? Eu só queria agradecer vocês mesmos e, assim, se vocês tiverem qualquer dúvida relacionada também a como se candidatar para empresas, né, internacionais, se quiser vir para o Reino Unido ou, né, para outros lugares do mundo, pode mandar mensagem, o Marcos tem minhas informações, tem meu WhatsApp, tem meu Facebook, eu posso ajudar, a questão de visto também, eu pesquisei bastante, então eu acabei adquirindo bastante conhecimento nessa área. Então, se vocês tiverem dúvidas em relação a emprego internacional ou para a área de compras também, vai fazer uma entrevista na área de compras, para um estágio, se quiser mandar perguntas, como se preparar, tal, pode mandar mensagem também, que eu ajudo vocês nessa área aí. E muito obrigada. Beleza, Agora muito aqui obrigado. já é meia-noite, tô indo dormir. Muito obrigado por colaborar aí com a gente. Eu vou mandar seu número lá no grupo, posso? Pode sim. Beleza. Sem problemas. Vou mandar seu número lá e lembrando que agora já é meia-noite lá, por exemplo, então Então, o só manda horário mensagem certo. de manhã, tá? Beleza, então. Muito obrigado, Lene. Muito obrigado a todos. Vou encerrar por aqui. Obrigada a vocês. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Tchau, obrigada. Tchau. De nada, obrigada a vocês.